Bom dia, a graça, a paz, o bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Um dia muito especial, sempre quando nós nos reunimos aqui como família, como corpo de Cristo, especialmente a uma data, a roda da mesa, com tanta disposição, né, de viver de fato a intensa manifestação do teu amor e da sua graça, né? Por isso que nós nos dedicamos ao Senhor, para que Ele se alegre a partir dos nossos movimentos. Nós acabamos de relatar juntos um movimento histórico em nossa comunidade, né? Cada uma dessas pessoas que estavam aqui cantando formaram como um grupo um desejo que nasceu no coração de Deus e no nosso, de ter mais pessoas, né, num grupo com o coração disposto a adorar ao Senhor. E a gente passou tanto perrengue, né? Sozinho, assim, trabalhando, fazendo quase tudo junto, assim, né, fazendo quase todas as coisas. E a gente sempre orava para Deus, assim: Deus, manda pessoas que tenham um coração comunitário, um coração alinhado com o coração da igreja, e que faça com que o movimento seja um movimento de profunda comunhão, assim, né, e dedicação àquilo que toda essa experiência demanda. Então, eu fico muito feliz, parabéns por todos que participaram, e esse é só um primeiro passo, né, desse movimento tão especial de entrega ao Senhor, e sei que vocês serão acolhidos pelo Senhor através da sua graça. Bom, eu já estou falando com vocês há algumas semanas sobre o livro de Atos, como a Fernanda disse, né? E não é problema nenhum a gente conversar a respeito desse tema. Eu peço para que você abra, assim, o livro de Atos, no capítulo 20. Começamos lá desde Atos 1, Atos 2, as referências, né? Entendemos um pouquinho do movimento e da participação de Deus na vida de cada ser humano, quando Ele impacta e visita cada um dos seus filhos e filhas com a manifestação do poder e da virtude do teu Espírito, o derramamento do Espírito Santo, o impacto na vida daquela igreja que estava sendo transformada, e também as referências, né, que vão sendo mostradas a partir dos movimentos de algumas pessoas, né? Alguns discípulos do Senhor Jesus Cristo aparecem aqui de uma forma muito forte, contundente, e dão para cada um de nós uma referência, né, das intencionalidades que nascem do coração de Deus e como Deus se manifesta na vida da sua igreja, né? No capítulo 20, na verdade, a partir do capítulo 20, a partir do versículo 17, você vai ver um movimento do apóstolo Paulo num processo de despedida. O apóstolo Paulo está se despedindo do norte da Ásia, na verdade, do norte da região, ali onde o processo, né, de evangelização das primeiras igrejas estava acontecendo. Se for trazer para hoje, assim, Paulo estava mais ou menos na região da Turquia, né, ali na igreja de Éfeso, estava evangelizando os efésios, né, as pessoas que eram daquela região afroasiática. E, especialmente em Mileto, ele ministra os presbíteros da igreja de Éfeso. E aí Paulo vai falando 17, 18, 19 os versículos, mas eu quero me ater ao versículo 22 até o 24. São 3 versículos e eu gostaria que você fizesse a leitura comigo. Atos 20, 22. O apóstolo Paulo, falando com os presbíteros da igreja, retrata a respeito do seu serviço e retrata a eles a respeito da sua entrega ao seu ministério. Atos 20, 22 diz assim: mas agora há outra realidade urgente diante de mim. Sinto-me impelido pelo Espírito a ir
a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando eu chegar lá. Versículo 23. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Versículo 24. Mas isso pouco importa. O que mais me impressiona, o que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer que todos os quais me encontre tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, nos alegramos pela oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra. Que a sua graça nos acolha e nos traga discernimento. Abra, Senhor, caminhos e renove o nosso coração, a nossa mente, nos dando profunda consciência do seu desejo, da sua vontade, dos seus sonhos, para que, a partir do momento que nós compreendermos isso, que a sua voz, que as suas intenções sejam alinhadas ao nosso coração. Nós queremos, na verdade, nos alinhar aos seus sonhos, para que a sua vontade seja plena. Ajuda-nos, esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, é um texto de despedida, é um texto de sofrimento, um texto que relata uma possível prisão, uma possível dificuldade que aquele povo poderia passar. O livro de Atos dos Apóstolos nos traz revelações muito ricas a respeito de tudo que está acontecendo nesse processo da primeira igreja. Lucas vai narrando a história da igreja, a igreja neotestamentária, né? E como eu já tenho dito para vocês, esse processo de Atos 2 não trata da igreja, não trata de uma nova igreja que estava surgindo, mas é a mesma igreja que está num processo, né? Está passando por uma mudança, e essa mudança, eu gosto de dizer que é como se fosse uma nova fase da igreja do Senhor, uma nova fase inaugurada pelo Pentecoste. E nós percorremos os textos, os movimentos históricos na vida daqueles homens e mulheres que foram levantadas para levar o Evangelho. Agora sim, nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Agora sim, nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus, sobre os gentios, sobre os samaritanos, sobre os prosélitos. Foi até os confins da terra, do universo, chegou até nós. Sabemos que naquele evento de Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos, todas as línguas, todas as pessoas. Agora, a manifestação de Deus não é referenciada a um povo específico. Não é mais o pessoal lá de Jerusalém. Agora, a manifestação de Deus alcançou todas as famílias da terra. E nós fomos alcançados por esse amor, por essa graça e por esse derramamento do Espírito Santo. Falamos muito sobre esse derramamento do Espírito Santo, as perspectivas, como ele se manifesta e nos encontra, como ele impacta as nossas vidas. E eu quero, a partir dessa reflexão, tentar influenciá-los, de fato, a desejar ser cheios e cheias do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e desejo e oro para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que compreendeu que quando o Espírito Santo foi derramado, agora a gente não apenas sai do inferno, mas o céu entra em cada um de nós. É a compreensão que o Espírito Santo veio morar em nós, e isso é grandioso, é sagrado. Você agora é de fato uma casa celestial, uma casa espiritual, um lugar, uma morada do Altíssimo.
Agora nós compreendemos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas habita em corpos vivos. Em corpos vivos, vidas que estão pulsando e que estão de fato considerando e desejando a manifestação de Deus em si. Por isso olhamos para Deus e falamos: vem, Senhor, e faça de mim, faça de nós a tua morada. Esse lugar, né, de manifestação, de presença, de encontro de Deus com os seres humanos nos resgata, nos livra, nos transforma, nos renova. E nós estamos nessa busca. A grande evidência do Espírito Santo quando impacta as nossas vidas, é retratada na esfera do amor. A grande evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa é quando essa pessoa ama. É quando essa pessoa se movimenta no amor. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 1, algo que é muito conhecido para nós, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Comparando com a metáfora, nós estamos entendendo que o apóstolo Paulo está fazendo uma relação muito contundente sobre o sino e os pratos que ressoam. Ele está dizendo que o amor é essa ação que não pode ser desenvolvida somente por barulhos, né? O amor, na verdade, o Paulo está dizendo que sem o amor, né, qualquer manifestação é apenas barulho. Barulho que não tem significado, barulho que não tem propósito, que não tem sentido. E aí, chegando nesta compreensão, que sem o amor, qualquer movimento que nós façamos não tem sentido, a pergunta que surge é: qual é o sentido? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito que temos em vida? Qual é o significado que iremos dar à vida? Qual é o sentido da vida? Para algumas pessoas, o sentido da vida cabe dentro da perspectiva de dizer que a vida não tem sentido. Há algumas pessoas que, se você perguntar qual é o sentido da vida, elas vão dizer: a vida não tem sentido. Na verdade, tudo isso aqui é fruto do acaso. Tudo isso que a gente está vivendo aqui foi por um evento. E a gente está vivendo, e essa vida, para se querer ter, né, algum tipo de sentido, todos nós somos levados a fazer ou produzir um tipo de sentido. Os existencialistas pensam assim. Quem são os existencialistas? São aqueles que não acreditam na transcendência, que não acreditam que tem uma interferência divina no universo. Essas pessoas tendem a pensar dessa forma: nós somos frutos do acaso, estamos jogados aí como poeiras, né, no universo, e se a gente precisar dar algum sentido, a gente tem que criar esse sentido. E aí cada um cria o seu sentido. Cada um cria a sua forma de dar sentido à vida, que de certa forma pode ser muito perigoso, né? Tem gente que, para dar sentido na vida, precisa fazer guerra, precisa excluir pessoas, matar pessoas, para dar sentido para a vida. Pessoas que precisam dar sentido na vida andando armadas, né? Discutindo e diminuindo pessoas. É uma forma de dar sentido para a vida. Então, estas perspectivas não nos contemplam. Para outros, a vida é trabalho. Para outras, a vida é cansaço. Mas é atividade, é trabalho, é dedicação. E a vida também, para algumas pessoas, é dar proveito a ela, é aproveitar a vida. Dar sentido para a vida é aproveitar a vida intensamente.
Quando você pergunta para uma pessoa o que é o sentido da vida, a pessoa responde: viver intensamente, viver em absoluto, sem medir as consequências, eu vou viver. Há pessoas que pensam assim. Há pessoas também que trabalham para uma atividade de autodesenvolvimento, com o desejo de contribuir para algo maior. Trabalhar, desenvolver, deixar um legado, escrever o seu nome, colocar uma placa, né? Ser uma pessoa que vai estar na primeira fila do Wikipédia. Deixar o seu nome, deixar um legado, deixar o seu nome na história. Tem pessoas que vivem só para isso e usam instrumentos e formas para que o seu nome seja um nome de destaque. Esta é mais uma forma também de dar sentido para a vida. Agora, existem uma pequena parcela de pessoas que vão dizer que a vida é amar. Há uma pequena parcela que vai dizer que a vida, ou dar sentido para a vida, é servir. Dar sentido para a vida é ajudar o próximo, amar o próximo, servir alguém, dedicar a sua vida para o outro, ainda que desconhecido. Dedicar o seu esforço, o seu trabalho, o seu serviço para o próximo, para alguém, para o outro. Quem vive para si, nós já sabemos, vive para a sua própria satisfação. E, obviamente, corre risco de sofrer algumas frustrações. Por isso eu penso que uma pessoa que deseja dar sentido para a vida amando, servindo e ajudando, chega próximo àquele movimento que nós estamos desenvolvendo aqui como comunidade. Por que chega próximo? Porque o nosso serviço começa para Deus, para o transcendente. Nós servimos a Deus e depois servimos as pessoas. Servimos a Deus porque compreendemos que Ele é o referencial dos nossos movimentos. Servimos a Deus porque outrora fomos servidos por Ele. E Ele nos colocou todo o seu cuidado. E sobre essa ótica e inspiração, sabendo que somos cuidados por Deus, não nos resta outra coisa a fazer senão cuidar. Cuidar de nós, cuidar do próximo. Esse é o movimento, né, de Deus em nossas vidas e que precisa ser, de fato, muito considerado. Uma vida egocêntrica não é uma vida satisfatória. Viver para si tem os seus riscos. Uma pessoa que vive buscando potencializar a sua imagem, a sua voz, a sua presença, vive para construir a sua placa, o seu nome, o seu legado. Vive com o risco de viver uma profunda frustração, porque ela sempre está na busca de um resultado, de um feedback, de uma entrega, de um crédito. Entende? E Paulo nos mostra um outro movimento, porque ele fala que o que dá valor na vida é terminar o que Deus começou. E completa a tarefa que o Senhor Jesus me incumbiu. Essa fala do apóstolo Paulo, ela é muito sincera, é muito profunda quando ele fala para os presbíteros, porque ele está dizendo que o que dá sentido para a vida dele é a vocação que Deus lhe confiou. O que dá sentido para a vida dele é cumprir a missão que Deus lhe confiou. É realizar a diaconia, a entrega da sua missão em serviço para o outro. E note, serviço para alguém sem esperar algo em troca. O apóstolo Paulo que dedica a sua vida para o outro, para o próximo, sem esperar algo em troca. E aí é uma provocação para nós, né?
porque nós vivemos numa sociedade que está sempre na perspectiva de servir, mas receber algum tipo de feedback de algum resultado. Quem vive para si, na perspectiva de Paulo, está desperdiçando a existência. Na perspectiva de Jesus, também. Por isso eu quero ler Mateus, no capítulo 16, 25, e Lucas 9, 23, que diz assim, em Mateus 16, 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Palavras de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, pelo Evangelho, a encontrará. Lucas 9, 23, Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E tome diariamente a sua cruz. E siga-me. Compreende? A forma da nossa conduta, do nosso caminhar, da nossa entrega para as relações, é muito diferente de nós nos entregarmos para as pessoas querendo um feedback, querendo um resultado. Ame a Deus e ame o próximo. Amar a Deus e amar o próximo, eu sei que na sua cabeça aí está rolando várias coisas que não é fácil. Não é fácil amar o próximo, né? Na verdade, não é fácil amar a Deus com a intensidade como Ele deseja. Com a intensidade como Ele desejou e nos comunicou. Porque amar a Deus e amar ao próximo implica compreender também que o próximo não é uma humanidade assim, no campo das ideias, no campo das sensações. Ai, como é lindo o ser humano, a beleza do ser humano, a beleza, né, das pessoas. Eu não estou falando amar o próximo olhando assim dentro de um lugar assim, né, distante. Na verdade, o amar ao próximo que o apóstolo Paulo está fazendo e o que Jesus está comunicando para nós é o amar ao próximo, aquele mais próximo, é o próximo concreto, é a pessoa concreta. E a pessoa concreta é, muitas vezes, aquela que convive com você, na sua casa. É aquela que você esbarra no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu colégio. Seja onde for o lugar que você se esbarra, se conecta com pessoas, você ali está vendo essa outra pessoa como uma realidade concreta. E quando nós afetamos essas vidas, somos por elas afetados. Falamos de afeto quase como se fosse uma coisa muito bonita, poética, mas afeto mesmo, ser afetado por alguém, ser afetado por uma história, faz parte do movimento dos filhos e filhas de Deus. Em algum momento você vai me frustrar. Em algum momento eu vou te frustrar se nós colocarmos na nossa caminhada uma esfera de desejo por um feedback, por um resultado. Se toda vez que eu me doar a você, desejando e querendo algo em troca, certamente serei afetado de forma negativa, ruim, frágil. Isso vai me colocar num campo de frustração. Por isso, nos implica a amar pessoas concretas e amar com o seu jeito. Amar as pessoas com o seu cheiro. Amar as pessoas com as suas manias, com a sua história. Amar as pessoas com os seus desacertos. Amar as pessoas com os seus pecados, com os seus erros, com as suas falhas, com as suas formas ríspidas e difíceis. Amar as pessoas
com suas fragilidades, com suas manias, com seus erros, com seus, como eu disse, com seus desacertos, com seus lamentos. Amar pessoas na sua forma concreta. Mas perceba, eu disse amar as pessoas com. Não significa dizer amar as pessoas e os seus defeitos, erros, pecados, falhas, manias, desacertos. Não é isso. Nós não estamos fazendo um trato com as suas mazelas nesse processo de relação. A nossa relação, ela vai entrar em desequilíbrio quando nós começamos a fazer conchavos com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados e com as nossas manias desagradáveis. Então, diante de Deus, nós queremos, de fato, viver para servir as outras pessoas a partir do serviço que estamos dedicando ao nosso Deus, ao nosso Criador. Não servimos a Deus e não deveremos servir por necessidade. Vou tentar explicar isso melhor. Não sirva as pessoas por ver uma necessidade. Não é só porque a pessoa está necessitada que você vai servi-la. Não é porque você identificou que ela necessita de compaixão, sabe? Ela passa por um momento difícil e aí você sente compaixão e por sentir compaixão você vai lá e serve. Não é essa a relação. Nem por necessidade e nem por compaixão. Na verdade, o nosso serviço é um compromisso assumido com Deus. O nosso compromisso de serviço é inspirado pelo compromisso que assumimos com o nosso Criador, com Jesus. Nós servimos a Deus e na inspiração desse serviço, dessa relação, dessa comunhão com Deus, nós necessariamente vamos servir as pessoas. Porque estamos influenciados pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu olhar generoso. Não é possível servir ninguém se não formos impactados pelo amor de Deus. Servir o outro por um compromisso assumido com Jesus. Servir o outro com um compromisso assumido com o nosso Criador, com o Eterno. Quando nós colocamos, há muito tempo atrás, em nossa fachada, aqui na frente, a frase, ame a Deus e ame as pessoas, nós estávamos falando de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Na verdade, era só tentar resumir, um esforço de resumir, o que está revelado em Lucas 10, 27, quando se diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E de toda a sua alma. E com todas as suas forças. E de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Existe uma lógica aqui. Por isso que quando falamos ame a Deus, ame as pessoas, não é porque é uma frase bacaninha. Não é porque é uma frase legal. Porque eu sei que essa frase ela é muito legal. Ela está na fachada de muita igreja hoje. Mas eu tenho um pouquinho assim de ressalvas quando se fala essa frase só para captar, é só como um tweet bacana. Não é isso. Nós estamos falando da responsabilidade que assumimos como comunidade, como igreja. Importante dizer que amar a Deus e amar as pessoas é uma frase que nós já trazíamos no nosso escopo como comunidade em 2009, acho que dá até um pouquinho antes de eu casar, 2008, a gente já conversava sobre isso. Então nós não estamos repetindo uma frase moderninha do tempo, ou da contemporaneidade. Não, nós já estávamos pensando a respeito disso há muito tempo atrás. Amar a Deus e amar as pessoas é amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Como que a gente faz isso, meus irmãos? Entende o esforço dedicado de cada um de nós diante de Deus e falar, Senhor, de fato eu me entrego por completo a Ti, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E com toda a minha força, meus irmãos, é assim, morrer para Deus.
Porque o dia que você dedicar toda a sua força para Deus, significa que ela vai e acabou. Você vai sumir. Porque só acaba a força, toda a força, só entrega toda a força quando a gente morre, que saiu toda a força. Então é entregar toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso movimento, o nosso coração, a nossa alma ao Senhor. Porque é nesse movimento, nessa entrega, nessa conexão profunda e verdadeira que nós nos unimos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Somos a quarta pessoa desse movimento, né, trino de Deus, agora acessando esse sagrado e se tornando um corpo com Ele. E inspirado, influenciado, somos impactados de tal forma que não temos outra forma, outro resultado a se doar, se não for através do amor. Não é possível amar as pessoas se não formos impactados e influenciados pelo amor de Deus. Não é possível. Então a nossa dedicação, o nosso cuidado é amar a Deus e compreender que amar a Deus é a máxima experiência da nossa espiritualidade. A máxima experiência. Amar ao próximo só testifica essa relação com o divino. Entende? Ame a Deus. Fator importante. Nesta intensidade. Ame o próximo. Opa, mas volta um pouquinho. Como a ti mesmo. Porque se você não se ama, se você não se cuida, se você vive a vida intensamente, mas se prejudica, se maltrata, se pune, né, se mutila, você ainda não pode amar o próximo, porque você ainda não se ama. Então a necessidade de amar a Deus e amar a si, para que a partir desta reflexão nós possamos ser influenciados a amar o outro, o próximo. Porque aí está a raiz de todos os preconceitos. Aí está a raiz de todas as pré-percepções das humanidades que nos atravessam. Existe muita gente que está servindo a Deus, servindo as pessoas, mas está fora da ótica da graça. Eu sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas, mas você não consegue compreender o movimento da graça nessas vidas. E por que você não consegue compreender? Porque ela não entendeu. Não entendeu que não é um esforço seu servir nem a Deus e nem as pessoas. Não parte de um esforço seu. Porque o serviço a Deus está no movimento de entrega para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. É um serviço um movimento de total entrega. Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade aqui na terra, na minha família, no meu coração, na minha alma, nos meus pensamentos. Seja feita a sua vontade. Nos meus pensamentos, nas minhas relações, na forma como eu conduzo, como eu cuido, como eu trato. Seja feita a sua vontade aqui, como ela é feita aí no céu, porque no céu está tudo certinho. Está tudo perfeito. No céu as coisas estão acontecendo. Existe o movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo com perfeita harmonia, um contato direto ali, rolou o flow lá, sabe? O problema é aqui, meus irmãos, a gente que não está conectado com a parada. E a gente vai precisar olhar para o Pai, para o Filho e Espírito Santo e falar: Senhor, seja feita a sua vontade aqui, como ela é feita aí. Nos ajuda, nos acolhe, e nos acolhe nesse movimento aí, de compreender, ou melhor, de nos amar com as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Não que Ele está fazendo um trato com os nossos erros, mas Ele está nos recebendo em amor, em graça. O movimento da graça é de graça. Eu te acolho, apesar de. Apesar da sua condição, da forma como você chegou até aqui, o Senhor está dizendo: eu te amo.
E eu estendo as minhas mãos e digo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu quero lhe dar alívio. Alívio. Quero te proporcionar uma nova oportunidade para respirar. A graça de Deus é a relação para além de todo o princípio de retribuição. A nossa justiça, ou a justiça de Deus em nossas vidas, não bate com a justiça humana, a justiça retributiva. Nós não nos doamos para sermos retribuídos por alguma coisa, ou por quaisquer coisas que sejam. Nós, infelizmente, vivemos e fomos influenciados, sim, na lógica do mérito, do demérito, na lógica do crédito e do débito. Nós estamos nessa lógica, nós vivemos dessa forma. E aí a gente sempre está buscando a gente, infelizmente, por essa influência, colocamos os nossos movimentos para ter algum tipo de mérito, ou para ter algum tipo de crédito. E quando não recebemos esse mérito ou esse crédito, nos frustramos. Entende como é perigoso? Não é assim que o Senhor se relaciona com a gente. Nós não temos nada a dar mais ao Senhor, e Ele mesmo assim se doou a nós. Olha a profundidade dessa relação, e nós precisamos ser inspirados por Deus a partir dessa ótica. Você já pensou em você dar alguma coisa sem querer algo em troca? Dar e esquecer? Se entregar intensamente e ponto. Por isso eu digo que é um desafio para nós, porque nós estamos sendo há muito tempo e no nosso cotidiano influenciados por essa harmonia do crédito, do mérito, né, ou dos débitos e dos deméritos. Se há algum tipo, né, de expectativa, de recompensa, se há algum tipo de expectativa de reconhecimento, nós não estamos servindo o próximo, nós estamos servindo a nós mesmos. Quando você faz o bem querendo algo, você não está servindo alguém, a quem você faz o bem, você está servindo a si mesmo, porque você quer crédito depois. Então, olha, veja aqui as minhas contribuições sociais. Pô, Rafa, fiz uma oferta especial esse mês, você podia colocar meu nome ali no telão para falar para o pessoal também contribuir como eu estou contribuindo. Olha, eu estou fazendo os meus movimentos sociais e cuidando de pessoas em todos os lugares. Olha como eu acolho as pessoas, olha como eu amo, como eu dedico a minha vida. Pô, ninguém dá um crédito para isso, ninguém fala de mim, meu nome nem está sendo usado no pôster da comunidade. Olha como eu prego, olha a pregação que eu fiz hoje, gente. Hoje foi uma pregação boa, hein? No final, eu quero aquele abraço, quero todo mundo falando bem de mim, hein? Fala mal de mim, não. Será que é desse jeito? Sinceramente. Será que, de fato, é esse movimento que nós queremos como comunidade? Obviamente que não. Nós estamos aqui para receber nenhum tipo de crédito, nenhum tipo de mérito pelos movimentos e a dedicação que a gente faz. E eu sei que ela exige de você, de nós, de mim, um grande esforço. Já disse para vocês que eu sei o preço que eu pago por estar aqui. E não desconsidero também cada um de vocês. Eu sei o preço, não sei não. Eu deduzo saber o esforço e a dedicação que cada um faz para que possamos estar aqui juntos como família e como igreja. Não estou, né, fora, né, dessa realidade. Pelo contrário, eu sei o trabalho, o esforço e a dedicação de vocês para construir uma comunidade saudável, segura. E sei também que muitos aqui, assim como eu, querem fazer isso até as últimas consequências. A gente vai se unir de um jeito tão intenso, tão forte, porque espaços como esses não podem acabar.
E eles jamais podem ser para as pessoas um espaço inseguro. Pelo contrário, ele precisa ser um espaço seguro e acolhedor. Significa que você se deu às pessoas e não negociou. Se deu às pessoas para uma relação de cuidado, de amor e de entrega e ponto final. Criar uma relação de dependência, de resultado, só vai ser mais uma relação invernizada de piedade. Só isso. Isso é um risco. Eu oro, meus irmãos, que nós sejamos uma comunidade cheia do Espírito Santo. Tudo que conversamos e que temos conversado a respeito do impacto do Espírito Santo na vida da primeira igreja, dessa igreja que surge a partir da influência do Espírito Santo. Essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E agora nós sabemos que de nada nos adianta falar a língua dos anjos e dos homens, se o amor, de fato, não for o referencial absoluto dos nossos movimentos e da nossa jornada. Entender que, quando nos achegamos em ambientes como esse, compreendemos que cada ser humano, cada pessoa aqui é um lugar sagrado em que Deus desejou morar. Então, quando eu chego diante de você, eu tiro a sandália dos meus pés, para que eu possa acessar um lugar sagrado. E esse lugar sagrado é o seu coração, é a sua alma, é a sua vida. E quero dedicar total cuidado, influenciado não por mim, e não pelos meus anseios, por Deus. Deus irá dizer o que devemos fazer. Atos 20, 24, o apóstolo Paulo, quando falta reconhecimento, quando existe uma possível frustração, quando falta retribuição, ele fala do seu cuidado e do seu esforço, dizendo: isso pouco me importa. O que mais interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer que todos os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Essa é a chave para a gente começar a se movimentar. Fazer das nossas vidas uma missão em influenciar pessoas, vidas, de fazê-las conhecer, através dos nossos movimentos, do nosso olhar, da nossa palavra, não mais quem eu era, mas quem eu me tornei a partir daquele em que eu me relaciono, Deus. Certamente, nada nos faltará. Ser cheio do Espírito Santo de Deus nos dá autoridade para dizer: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, porque Ele me completa. Eu me entreguei todo para Ele e fui suprido, porque sou agora todo suficiente, na suficiência de Deus. Ou, em outras palavras, né, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas em Deus, porque é Ele quem me fortalece. Não é a partir dos meus movimentos caídos, mas agora é sobre a influência do Pai, do Filho e do Espírito Santo em mim. Senhor, me faz ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso torno a dizer a cada um de vocês e repito: sejam cheios do Espírito Santo. Compreendam-se como casa e morada do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, porque Ele completará em vós a sua boa obra.
Sejam cheios do Espírito Santo, para que de fato vocês possam orar diante de tudo e todos, que você pode sim todas as coisas em Deus, porque é Ele quem te fortalece. E é Ele quem influencia a sua vida no cotidiano, impactando vida, pessoas, seres. Vamos à mesa. É nesse movimento e é nessa jornada que nós vamos à mesa. É sobre essa reflexão que nós vamos nos assentar à mesa e entender que nós temos um lugar lá. Deus não nos impediu um lugar. Pelo contrário, Ele falou, o seu lugar está aqui. Você tem lugar para ser acolhido. Você tem sim lugar para ser curado, para ser amado, para ser querido, querida. Você tem lugar para ser o que Deus sonhou que você seja. Que Deus nos ajude. Nesse momento, você vai ser servido, né, pelo cálice e pelo pão. Eu peço para que você não beba do cálice, não coma do pão, até que todos se sirvam, porque o movimento da comunidade é esse. A gente espera uns aos outros. Por isso, sirva-se do pão e do cálice, e quando ele chegar perto de você, saiba que esse pão é o corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós, e esse cálice é a nova aliança do Senhor Jesus Cristo a todas as famílias da terra. E você faz parte dela. Sirva-se do pão. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Por isso, mais uma vez, examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns aos outros. Bom, esse é o movimento sagrado da mesa. A palavra que ouvimos é esse movimento de olhar para si. É quando olhamos para o nosso coração, para as nossas vidas e tentamos compreender o que está acontecendo aí dentro.
e tentamos discernir também o que o Senhor quer para cada um de nós. Porque quem não entende esse movimento, ou tudo que nós conversamos aqui, come e bebe para sua própria condenação, porque está fazendo só o ato de comer um pão e tomar um suquinho. Mas a partir do momento que nós compreendermos que o corpo partido por nós é a entrega pelos nossos pecados, erros, falhas, é aquele com que eu conversei, é o apesar de, que Jesus estende a mão e fala: agora sim, na minha morte, o castigo não virá sobre vocês, mas virá sobre mim. Eu irei à sua morte, para que todos vocês tenham vida e vida abundante. O corpo partido de Cristo é a entrega em favor de cada um de nós. E o sangue, como essa nova aliança que fazemos com Jesus para sermos influenciados por esse amor. Tendo dado graça, partiu Jesus o pão. E ele disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ao comer desse pão, lembre-se do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Coma do pão nesse lugar de reverência. Aleluia, Senhor. Glorificamos o seu nome. E queremos nos curvar diante de ti, reconhecendo a sua entrega e o teu amor por cada um de nós. Sob essa ótica e esse reconhecimento, da mesma forma, depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Uma nova aliança com todas as famílias da terra. Uma nova aliança proposta a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus em nós. Ligados a Deus, conectados a Ele, temos hoje a experiência de sermos um com o Senhor. Por isso, um brinde de alegria. Um brinde com um sorriso no rosto. Um brinde à vida. A vida de Deus em nós. Um brinde à paz de um Deus que está nos conduzindo a novos caminhos, novas experiências, novas possibilidades. Deus está fazendo novas todas as coisas. Um brinde à vida. Pode beber do cálice, beba em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Restaura-nos, Senhor, o sorriso. Restaura-nos, Senhor, a alegria de viver.
Cura, Senhor, as nossas feridas. Levanta, Senhor, o nosso corpo ereto, forte, vivificante. Ressuscita-nos para uma nova vida. Levanta-nos, Senhor, e impacta o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa existência. Enche-nos, Senhor, e preenche-nos do seu amor. Faz de nós seres cheios do teu Espírito Santo, envoltos da sua glória, da sua graça. Nós celebramos com alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus absoluto, que a graça, o favor imerecido de Jesus repouse sobre o nosso coração, sobre os nossos corações e mentes. E que a manifestação impactante do seu Espírito Santo acolha-nos nesse lugar de renovação da nossa humanidade e da nossa existência ao mundo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. E que você entre em um novo tempo, em um novo mês, em uma nova semana, cheio de graça, de alegria e celebrando um sorriso novo que o Senhor te dá. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus.